bem-vinda, bem-vindo ao painel que hoje tem como foco os evangélicos na política. Ano de eleições municipais, 2020 começou com os partidos empenhados em atrair os fiéis das igrejas neopentecostais. A bancada ligada a esse segmento foi a que mais cresceu na Câmara dos Deputados nas últimas eleições e recebe constantes acenos do presidente Bolsonaro. Essa ascensão vai continuar? Como ela afeta o desenho da nossa política? E quais os reflexos para a sociedade brasileira? Perguntas que estão na mesa do painel para Ronaldo de Almeida, professor de antropologia da Unicamp, pesquisador do SEBRAP. Wagner Marques, doutor em História, professor da PUC de São Paulo. Participa também do programa Carolina Evangelista, cientista política do Instituto de Estudos da Religião. Bem-vindos todos. Vou começar com Wagner. Wagner, a gente ouve muito falar na igreja evangélica no Brasil, nos evangélicos na política, na bancada evangélica, dando a impressão, especialmente para o leigo, que se trata de um conjunto homogêneo. Isso corresponde à verdade ou há diferenças relevantes nesse grupo que a gente está tentando analisar aqui hoje no painel? Obrigado pelo convite, por participar da mesa. Obrigado por estar com os colegas. Bom, as pesquisas indicam que esse grupo não é nem um pouco homogêneo. Desde o censo de 2010, mas também o censo de 2000 e de 90, nós percebemos mudanças estratégicas e profundas nesse universo. Hoje, pegando o censo de 2010, estamos falando com mais ou menos próximo de 60 milhões de pessoas com as atualizações do censo. Não são todos iguais. Você tem os mais diversos perfis de igreja, os mais diversos perfis de teologias, os mais diversos perfis de segmentos. Desse grupo, há muitas coisas que os aproxima e também muitas coisas que os distancia. O primeiro ponto é a gente pensar o que são os evangélicos, como que se dá esse processo de crescimento, as suas casualidades e perceber quais são os pontos de divergências. Ana, você acha que essa descrição feita pelo Wagner vale mesmo se a gente olhar para dentro de grupos específicos? Quando a gente analisa os pentecostais, os neopentecostais, os batistas, mesmo se a gente olhar dentro de cada um desses grupos, é um reducionismo falar simplesmente na bancada evangélica ou no voto evangélico? Acho que dentro dos grupos, sim, e aí principalmente essa diferença que tem na sociedade e como os evangélicos estão representados na política, e aí se a gente pega o Congresso Nacional, então, na sociedade, de acordo com dados do censo de 2010, como o Wagner colocou, a gente tem uma maioria de pessoas declaradas filiadas à Assembleia de Deus, e aí a Assembleia de Deus, por si só, é uma ramificação e tem muitas diferenças. Tem o sem denominação, que vem logo em seguida, identificação com outras religiões, e depois vem batistas, Universal do Reino de Deus. Isso é na sociedade. Na política, no Congresso Nacional, a gente tem, historicamente, na frente parlamentar evangélica e na bancada evangélica, aí sim uma predominância da Assembleia de Deus, sempre uma maior filiação à Assembleia de Deus, Universal do Reino de Deus e batistas. Então, já na política e na sociedade, a gente costuma olhar para a sociedade só a partir das lideranças evangélicas que estão na política e dizer, bom, a maioria são ligados ao Universal do Reino de Deus e, na verdade, ela tem lá, segundo o censo, 4%, mas ela é a segunda força na frente parlamentar evangélica. Você está falando na diferença entre os seguidores e a sua proporção dentro da bancada, exatamente. É isso? E a gente costuma olhar para a sociedade a partir da configuração que tem na bancada evangélica, como se apenas as representações que estão na bancada evangélica identificariam as diversas denominações e filiações e essa diversidade que tem na sociedade. Seria mais homogêneo do que o que de fato tem na sociedade. Desculpa, você ia completar? Não, é isso mesmo. Ronaldo, eu usei a palavra proporção e eu acho que antes da gente entrar na discussão da política, a gente pode tratar de uma outra proporção. Se essa bancada, por mais diversa que seja, cresce a eleição a eleição, também é verdade que o número de pessoas que se declaram evangélicas cresce censo a censo, pesquisa a pesquisa no país. Então, eu queria que você falasse um pouco desse crescimento e em que medida
é ele o responsável por isso que a gente está vendo no parlamento e em outros setores do poder público. Bom, em primeiro lugar, acho bem importante fazer essa diferenciação, né? Então, acho que o Wagner já colocou um primeiro nível, que é a diversidade interna dos evangélicos, de um ponto de vista político, moral, comportamental. Um segundo, acho que a Ana Carolina chamou a atenção, acho que há um descompasso entre os fiéis e a representação política. Não dá para fazer essa conexão, é uma parcela que considera representado. E um terceiro nível, acho que a diferenciação importante para a gente entender, é que esses evangélicos são várias coisas além de serem evangélicos, né? São ruralistas, tem gente que é da área de segurança, e tem uma diversidade interna muito grande que faz com que a gente, ao homogeneizar, confunda tudo isso. Então, acho que melhor colocar, acho que de imediato, essa diferenciação interna em relação aos evangélicos. Agora, esse crescimento demográfico, ele também se reflete numa representação política maior, que eu acho que é essa a sua questão, né? Eu entendo que uma parcela dos evangélicos fizeram essa opção eleitoral. Existe todo um outro campo-setor que trabalhou mais com movimentos sociais, então tem uma diferença interna. Então, cabe identificar, né, que evangélicos são esses que ascenderam ao sistema político, que está colocado aí. Eu acho que é uma parcela dele, né? E que dá um tom diferente do que tenha na base. De uma certa forma, há uma certa diferença. Wagner, pelos estudos, quando é que essa representação política começou a ficar significativa? Quando é que se parou para prestar atenção que essa bancada estava se formando, que ela existia e tinha tamanho? Alguns estudiosos dizem que foi lá na Constituinte, outros localizam como um fenômeno mais recente. Qual é a origem disso, no teu entender? Acredito que um ponto para nós pensarmos é o cenário da década de 80, sobretudo as transformações na década de 90, o crescimento evangélico em 2000 e particularmente o censo de 2010. Se num primeiro momento era comum identificar os evangélicos de um ponto de vista mais singular até os anos 80, isso não dá mais dos anos 90 adiante. Por quê? E um dos pontos que era possível você identificar era a recusa ou a ausência da participação na política. A partir da década de 90, em consequente da Constituinte, você tem uma grande, maciça, expressiva participação no debate político, na atuação política. Nos censos, o crescimento vai apontando o maior pertencimento dos evangélicos, ocupação em diversos espaços e também ocupação estritamente no debate político, na disputa eleitoral. Eu tenho acompanhado as últimas duas candidaturas a vereador na Câmara num município na periferia de São Paulo. E aqui há um dado curioso que a gente precisa ter um certo tipo de cuidado. Em 2012, em Ferraz de Vasconcelos, na periferia de São Paulo, 351 candidatos a vereador, sendo 7 com candidaturas confessionais, um eleito pelo PRB, o pastor Nelson, que continua em 2016. Já na eleição de 2016, nós temos 352 candidatos, 11 confessionais. No ponto de vista percentual, é muito baixo. Se em 2012 os evangélicos expressos, né, na candidaturas confessionais foram próximo de 2%, 1,95%, em 2016 esse número foi para 3%. Então, se for pensar, a participação na política seria muito baixa. Entretanto, no município, tanto candidatos como a população e aqueles que foram eleitos com pertencimento evangélico é muito maior. Aí a necessidade de nós observarmos que, para além de uma esfera institucional, de candidaturas, de projetos políticos institucionais, há também aqueles indivíduos que caminham de modo autônomo, mas com identidade de fé evangélica. Esse é um fenômeno que eu tenho me preocupado, que, para além de candidaturas oficiais, organizadas, homogêneas por igrejas, você tem os membros que ou de um lado se emancipam da instituição ou que promovem uma candidatura capilarizando apoio da instituição e de outras, mas não institucionais. O polo de atração no projeto deles não é a igreja, mas é o projeto deles que passa pela igreja. Passa pela igreja, não é necessariamente um projeto institucional. Isso fica claro olhando os dados deste e de outros municípios que eu acompanho.
Então, nesse aspecto, a presença evangélica vai ser muito baixa, 3%. Mas quando você vê a presença evangélica no que a gente chama de imaginário evangélico, o modo de ser, de se comportar, de entender o mundo e presencialmente cultico, é muito maior, mas não saiu como pastor, presbítero, apóstolo, bispo, bispa, mas são pessoas que estão imersas nesse código de fé. Ana, o que ele acabou de falar me lembrou uma pergunta que eu vou te jogar. Se você quiser, na sequência você comenta. Porque você estudou, mapeou 260 candidatos, pelo que eu entendi, à Câmara Federal, às Assembleias Legislativas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, na eleição de 2018. E chegou à conclusão de que a simples identificação religiosa não foi um fator determinante para o êxito eleitoral desses candidatos. Eu, ouvindo o Wagner, pensei um pouco nisso. Você não quer dizer, então, o que teria sido o fator determinante? O que a gente viu, observando as eleições, normalmente a gente olha para os evangélicos na política apenas a partir dos que já se elegeram, dos que ganharam, né? E a gente foi olhar também a oferta, os que se postulam, os que se apresentam como candidatos e candidatas, e se tinha diferenças entre essas pautas do universo todo que está se apresentando, dos que acabam vencendo e como são esses posicionamentos. E o que a gente viu em 2018, no segmento evangélico, das candidaturas evangélicas ao Legislativo, a gente acabou estendendo, a gente fez São Paulo, Rio, Minas e Bahia, que acaba cumprindo aí os Esses dados que eu dei aqui dos 260 candidatos, São Paulo e Rio, mas vocês estudaram a gente estendeu também Minas e Bahia para pegar os 4 principais colégios eleitorais. Independente dos números, o que a gente viu é que no segmento das candidaturas evangélicas aconteceu, e aí isso é um ponto que reforça o que muitos estudiosos têm dito, os evangélicos não estão apartados da sociedade. E aí, nas candidaturas evangélicas ao Legislativo, refletiu o que a gente viu nacionalmente. 3 pautas prioritárias dos que venceram nas eleições ao Legislativo, que foi segurança pública, combate à corrupção e a dita agenda moral, né? A agenda de costumes. E aí, nesse segmento evangélico, essa agenda moral se conecta com a agenda de combate à corrupção, como tem um ponto de ligação aí, que é do desvio moral. Né? Não é só do combate à corrupção, do dinheiro que sai daqui e não vai para o combate à desigualdade, o dinheiro que vai para a corrupção não está permitindo que não mude a minha vida, mas tem uma coisa da ética, do desvio moral. A agenda da corrupção também estava ligada a isso. Então, a gente viu isso nas eleições, não só no segmento evangélico, a priorização dessas pautas e nos vencedores, e no segmento evangélico aconteceu isso. Tanto é também que o Wagner falou um pouco da identificação, que ele chamou de confessionais, né, que são os candidatos que têm o título religioso na urna, pastor, bispo, irmão. Nas eleições de 2018, a gente percebeu, isso já vinha acontecendo, mas a gente percebeu com mais ênfase, outras identificações laborais, outras identidades, que não só a de religioso. É verdade. No campo da comunicação, cantores gospel, no campo da segurança e militar. No campo da segurança e militar. Isso aconteceu no universo de oferta de candidaturas do campo evangélico, e aí com muita ênfase, se a gente compara a oferta e os que ganharam, com o êxito dessas candidaturas teve ligado a essas pautas. E aí tem um pano de fundo que a gente não só olhou as candidaturas, como a gente fez entrevistas qualitativas com candidatos e a gente via também aí o pano de fundo, a crise econômica e uma identificação dessas crises, dessas pautas, a uma responsabilização da esquerda. Então tinha um pano de fundo de anti-esquerda, que isso não é novo no segmento evangélico, talvez o Ronaldo possa falar um pouco isso, essa entrada dos evangélicos na política formalmente, desde ali da eleição do Collor, a gente já via uma narrativa, naquele momento era anticomunismo, que foi mudando a cara, mudando um pouco o foco, mas esse pano de fundo anti-esquerda, como a esquerda responsável por esses males que estamos vivenciando, que estamos presenciando, que passa da crise de segurança, né, a crise de insegurança e a crise econômica, uma responsabilização. Então, essas candidaturas evangélicas, assim como outras, apelaram, usaram esse recurso, tanto de posicionamento político como discursivo, para apresentar suas pautas e acessar a anseios da população. Porque essa população evangélica, ela não está
dentro da igreja só, ela não está fechada numa bolha, ela não está apartada, ela tem leitura sobre a realidade brasileira, ela tem demanda sobre a realidade brasileira e muitos candidatos evangélicos, muitos deles lideranças religiosas, que estão em contato direto com a população e estão ouvindo, recebendo esses anseios, têm respostas a dar sobre isso. Ronaldo, você fez uma palestra, ou participou de um debate no Instituto na Fundação Fernando Henrique no ano passado, e eu fui olhar o que você falou lá e você, de alguma maneira, também faz assim, um histórico da participação dos evangélicos na política e diz que a diferença é que o que a gente vê agora da parte deles haveria uma postura mais ativista na política. Eu queria que você explicasse o conceito, o que você quer dizer com isso. Olha, eu acho que o Wagner disse bem, acho que até ali a Constituinte falava que crente não participa de política, né? Depois virou para o irmão, vota em irmão. E em alguma medida, acho que nos anos 80 e 90, digamos que tinha uma postura muito mais de defesa de certas pautas morais e interesses corporativos das próprias instituições religiosas. Eu acho que mais recentemente, essa postura ela ficou muito mais ofensiva no sentido propositiva e transformadora da sociedade brasileira. Então, assim, se fala muito de um certo conservadorismo aí em voga no país, né? Eu sempre gosto de diferenciar que tem um certo conservadorismo que é a manutenção de uma tradição, de um certo status quo, e tem um outro ativo, provocador, transformador, que nem necessariamente não voltar a um passado. Quando eu ouço um discurso evangélico, eu vejo uma proposição que pode ser conservadora, mas de algo de um certo padrão comportamental, social, novo. É nesse sentido que eu digo que tem uma atitude muito mais, não só de defesa, mas de proposição e ativa, né? E importante, acima de tudo, em relação às questões morais. Porque tem uma coisa que, por muito tempo, era uma defesa da moralidade dos evangélicos. E agora é uma disputa pela moralidade pública, de evangélicos e não evangélicos. É isso que está em disputa. Eu acho que, por exemplo, o Ministério da Damares, da ministra Damares, é uma coisa muito ativa, propositiva de sociedade. Eu acho que mudou o patamar desse conservadorismo. Eu ia falar da ministra Damares depois de falar do governo do presidente Bolsonaro, mas a gente pode inverter, não tem problema nenhum, até porque eu ouço você falar e eu me lembro que logo que a Damares virou ministra, ela era assessora parlamentar da bancada evangélica na Câmara, resgataram uma fala dela de 2016 em que ela dizia: chegou a hora da igreja governar o Brasil. Tem um pouco a ver com isso que você está falando, mas eu queria aproveitar então para a gente discutir o caso da ministra Damares, porque eu acho que as pessoas, um certo segmento tende a olhar as declarações dela como folclóricas, quando não despropositadas mesmo, e talvez algumas pessoas não estejam prestando atenção no fato de que ela é, hoje, segundo as pesquisas, Wagner, a segunda ministra mais popular do governo Bolsonaro, atrás apenas do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Que leitura você faz dessa aprovação, desse resultado, ou do que sai da ministra Damares dessas avaliações? Queria também pontuar uma coisa que a Ana comentou e aprofundar a reflexão sobre a ministra Damares, mas pensando um pouco no cenário das últimas eleições, no ponto de vista do majoritário, é muito difícil a gente assumir voto evangélico, fechar que existe voto evangélico. Entretanto, as últimas eleições apontam que nas escolhas para o majoritário há um certo tensionamento propositivo que o Ronaldo estava comentando, mas por um aspecto de projetos. Essa relação mais efetiva da igreja, ou então de candidaturas confessionais, eu percebo que está em projetos proporcionais a eleições para as câmaras, para o Senado, onde a pauta conservadora ela tem um pouco mais de sentido. Quando as pessoas pensam no majoritário, elas estão pensando em projetos, estão pensando em questões um pouco mais pragmáticas. Daí, talvez, pensar o fato de, nos colégios eleitorais, onde o Jair Bolsonaro perdeu, você teve uma grande presença de voto evangélico. Esse era um ponto que eu queria tocar. Agora, o outro ponto da questão da ministra Damares, a gente precisa tirar um certo tipo de preconceito analítico
não descartando o fato de que estamos falando de uma ministra de Estado. Há uma ministra de Estado que faz um posicionamento público. Entretanto, via de regra, eu percebo que há um certo tipo de desconforto ou incompreensão daquilo que ela traduz. A ministra Damares, ela fala e tem ressonância e acolhimento por boa parte desse grupo que é tão heterogêneo e também rejeição dentro dele. Não podemos descartar que quando ela diz chegou a hora da igreja mandar, chegou a hora da igreja governar, chegou a hora da igreja ditar as regras, é um pouco do que o Ronaldo estava dizendo dessa demanda reprimida que não se via com um projeto propositivo. Foi o que me veio à cabeça. Agora sim, agora a igreja está no poder. Chegou a hora da igreja mandar. Nessa pauta de costumes, nessa pauta moral, nessa pauta também econômica. E quando ela diz isso, ela está dizendo algo que ela participou, ela fez uma série de caravanas na Igreja Batista da Lagoinha, ela conhece o campo evangélico, ela atua no campo evangélico e essa fala no interior do campo não é nem um pouco estranha. É a hora da igreja mandar. Eu estou pensando numa esfera macro e nas esferas micro. Quando você pensa nas eleições para as câmaras municipais ou para os municípios, né, para as prefeituras, isso também é narrativa. Agora vamos colocar um irmão, um representante, uma irmã, um bispo, um pastor, um apóstolo, que vai dizer o que a igreja quer. Chegou a hora da igreja estar no poder. O que a Damares faz é refletir uma fala que já era comum no campo. E quando ela coloca isso em visibilidade nacional para atores que estão além do campo, além do universo evangélico, causa esse desconforto. Para as pessoas que conhecem, não há desconforto nenhum. Daí a rejeição da Damares ser muito baixa internamente, sobretudo em vários segmentos evangélicos. A rejeição é mais com quem não está habituado com esse grupo, não está habituado a essa narrativa, a esse imaginário dessas pessoas que estavam já há décadas dizendo nós queremos também mandar, nós também queremos participar. Chegou a hora, no imaginário deles, na cabeça deles, chegou a hora e agora nós mandamos. É a hora que a igreja sentou no poder para um setor da sociedade. O estranhamento é para quem estava de fora e não acompanhava esses gritos. A igreja também quer participar. E agora a ministra Damares dizendo isso, tem todo esse rebuliço. Sobre estar além e ainda sobre a ministra Damares, te pergunto, Ana, o Wagner fala, e eu estou lembrando aqui dos números do Datafolha, é evidente que o apoio a ela é maior entre os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, mas ele é significativo também entre os eleitores do PT. Como é que você vê isso? Eu acho que o Wagner fala um pouco sobre isso, né? Tá dialogando com anseios da sociedade. Aqui a gente não está discutindo muito, eu acho que se é esquerda ou direita, mas é o diálogo que ela está fazendo na base, como os dados do Datafolha mostraram. O universo evangélico é majoritário de mulheres, negros e pardos, de periferia, e tem uma predominância de jovens também, né? Se a gente compara com católicos, uma predominância, tem um número um pouco maior. Então, ela também está falando, com a sociedade, ela não está falando só com os evangélicos, vamos dizer, chamar aqui de direita. Exato. Ela está, como é dito, ela está falando com a sociedade, está falando com os evangélicos em geral que têm essas demandas. E do ponto de vista dentro do sistema político e dentro do Congresso, o papel dela, por isso que é importante olhar o filme e não só a foto de agora, ela vem nessa construção, né? Ela não era só assessora parlamentar da Frente Parlamentar Evangélica, ela protagonizou, né, o diálogo sobre a tal ideologia de gênero e as reações que foram feitas ao material do Ministério da Educação, que depois, nas eleições, ganhou o apelido de kit gay, que nunca existiu. Ela era a pessoa que naquele momento estava assessorando a Frente Parlamentar nessa construção. Não por acaso o deputado Jair Bolsonaro era o deputado que vocalizava naquele momento nas audiências públicas essa reação. Então, uma construção que isso era 2010, 2011. Sim, a própria fala dela, eu disse aqui, é uma fala de 2016, né? Não é uma fala dela, ministra. Exatamente. E essa construção na política, dentro da política, articulando não só parlamentares e forças da Frente Parlamentar Evangélica, outras bancadas conservadoras do Congresso Nacional.
acompanhavam a movimentação dela e dos deputados da frente nessa agenda. Tem uma troca ali, né, da bancada da segurança com a chamada bancada da Bíblia, como você mesma disse, a bancada rural, católicos do Congresso Nacional nessa articulação também menos vocais, porque os evangélicos são mais vocais no Congresso Nacional, mas tem esse apoio nos bastidores a essas reações. Isso vem uma construção dentro da instituição e dialogando com demandas da população fora da instituição. Bom, e passando pela ministra, a gente chega ao presidente Bolsonaro e, na verdade, ao governo Bolsonaro. Porque, Ronaldo, a minha impressão, acompanhando esse tema há anos, de um jeito leigo, não estudioso como o de vocês, mas é que, assim, seguidos presidentes, seguidos governadores, candidatos a cargos majoritários, vêm cortejando a bancada evangélica, tendo uma presença nas igrejas durante a campanha eleitoral, procurando, de alguma maneira, atender pautas desses grupos em troca de benefício eleitoral. A diferença me parece ser, ou pelo menos uma das diferenças, é que agora, com o governo Bolsonaro, é uma presença muito mais orgânica. Não só o presidente vocaliza uma boa parte desse discurso, mas na presença de ministros como a ministra Damares, como o advogado-geral da União, que muita gente aposta é o candidato, como diz o presidente, terrivelmente evangélico para a primeira vaga que vai se abrir para ele indicar ao Supremo. Então, eu queria que você nos explicasse um pouco o que existe de distintivo no governo Bolsonaro, na comparação com os anteriores, na participação, na voz, na presença da pauta evangélica. Acho que a gente tem que pensar assim, os evangélicos também estavam no governo Lula. Sim, também apoiaram. Falei seguidos governos, mas no caso do governo Lula, apoiaram bastante. Apoiaram bastante, votaram a mesma vitória que estava olhando os dados do Bolsonaro em relação a Haddad, tem Lula em relação ao Alckmin em 2006. Depois a coisa se equilibra em 10, em 14, e depois houve uma queda. Então, digamos, os evangélicos, de uma certa forma, votaram na esquerda. Eram contra, mas depois votaram, né? De alguma medida, o governo Lula fez esse diálogo, eu acho que numa chave mais econômica, né? Sempre se fala, porque o governo Bolsonaro não tinha uma política de família, né? Bom, tinha uma coisa chamada Bolsa Família. Família ali era compreendido como uma unidade econômica. De repente, o Ministério da Família da Damares é uma outra ideia de família. Eu acho que é uma espécie de uma unidade moral, que eu acho que é isso que ela está propondo. Em relação à afinidade, mas mesmo assim, nos governos petistas havia algum nível de tensão, certo? Sim. E de certa forma, como a economia, as coisas andavam por ali, isso bastante ficou na pauta de costumes, por exemplo. Ficou em segundo plano. Né? Não eram sem reação. E eu acho que com a crise econômica, certos temas vieram para o primeiro plano. E aí a esquerda, de uma certa forma, não disputa esse campo da moralidade. E eu acho que o governo Bolsonaro, o candidato Bolsonaro, conseguiu capturar. Agora, é muito interessante que outros candidatos evangélicos tiveram, como você mesmo chamou a atenção, mas nenhum com o nível de engajamento com o Bolsonaro. E aí eu acho que vale a pena a gente compreender como ele constrói essa imagem de religioso, né? Qual é a religião do Bolsonaro? Acho que o presidente tem uma maneira curiosa, porque ele várias vezes disse que não é evangélico, algumas vezes ele disse que era católico, ele tem a mulher que é batista, declaradamente, e ele já participou de vários cultos, com muito mais frequência ele é visto com lideranças de igrejas evangélicas do que da igreja católica, por exemplo. Exatamente, e eu acho que ele se diz católico, mas ao meu ver sempre mantendo uma certa baixa intensidade, poucas cores, né? Então, por exemplo, não foi na canonização de Irmã Dulce, mas foi Aparecida, porque eu acho que a canonização era mais expressiva, encontrava o Papa, uma certa... mantém baixa intensidade. Um aceno muito grande aos judeus, né? E, ao mesmo tempo, quase uma invisibilidade. Do qual a gente viu a força nesse episódio do secretário da Cultura
que foi degolado muito mais rapidamente do que encrencados em outros escândalos. Exatamente, né? Assim, pela força dos judeus e, ao mesmo tempo, uma invisibilidade de qualquer referência, sinalização positiva às religiões afro, por exemplo. Então, ele compõe uma imagem que ele gosta de utilizar dois termos, maioria cristã ou tradição judaico-cristã. Então, tudo está coberto, né? Tudo está coberto e tem um conservadorismo que atravessa aí evangélico, católico, judeu. Talvez seja o grande corte seja esse, não tanto institucional. E dentro disso aqui ele vai compondo um pouco suas concepções morais, enfim, deixando vazar isso, entrar no governo e, de fato, a presença evangélica nesse sentido, ela se tornou muito grande, não só como base eleitoral, como quadros que ofereceu e como discurso, né? Para ele, um discurso de maioria cristã, que nesses momentos ele incorpora os católicos, né? Então é meio evangélico e católico, mas as sinalizações são mais fortes, sim, em relação aos evangélicos, né? Wagner, qual é a tua avaliação disso? Eu não vejo, até ia comentar com o Ronaldo, que seja uma pauta evangélica. É uma pauta nacional. O que nós temos chamado de pauta evangélica, grosso modo, é uma forma de ser brasileiro que, via de regra, estava estampado num catolicismo popular majoritário, quando os dados censitários faziam as aferições. Mas existe um pêndulo para o conservadorismo, né, nos últimos tempos dessa agenda, sim, aí que tá, tanto no segmento evangélico como na sociedade. Como na sociedade, sim. Tem uma mudança, quase como uma mudança de bússola em alguma medida. Mas esse conservadorismo, concordo com você, ele não é exclusivamente evangélico. Sim, é um claro. Sim, eu acho que é o que a Ana está falando. No país. Totalmente. Que os evangélicos, pela ressonância que o Ronaldo havia comentado, por essa força de engajamento propositivo de apontar um caminho, acaba encarnando. A gente quase que associa esse conservadorismo exclusivamente ao universo evangélico, mas a pauta, particularmente as restrições à união civil homossexual, entre outras pautas que são carimbadas como exclusiva de evangélicos, são pautas nacionais, que outros segmentos nacionais, o que a gente chama de cristãos, a sociedade brasileira como Sim. sendo uma sociedade cristã, ou católicos não declarados, entre evangélicos, essa coisa toda, o que nós temos é uma sociedade conservadora, com um engajamento muito ativo nos últimos 20 anos de um segmento religioso que acaba assumindo a camisa de conservadorismo, que é uma camisa que já era nacional. O Brasil é uma sociedade conservadora, os evangélicos não a inventam. Entretanto, o seu engajamento dá maior visibilidade, inclusive lobby. Eles acabam ganhando lobby, porque quando você vê a ação do presidente Bolsonaro, e muita gente até pensa que ele é evangélico, porque parece que ele é evangélico pela narrativa que ele tem, pela associação geral desse tipo de conservadorismo. A ambiguidade é intencional. Isso aconteceu, Exatamente. Eu queria só complementar, porque isso, na nossa observação das candidaturas, essa fluidez, essa ambiguidade da identidade religiosa, isso aconteceu não só com o Bolsonaro, aconteceu com outros candidatos majoritários, outros candidatos ao legislativo, a gente acompanhava e era difícil identificar, bom, esse é evangélico ou não é evangélico? Porque era um léxico, era um posicionamento para um pouco acessar esse sentimento público, né, esse sentimento da população dos valores tradicionais. E aí você não entendia muito bem se esse candidato era católico, evangélico, ele se dizia cristão, às vezes, no posicionamento. Era difícil identificar. Isso aconteceu não é um recurso apenas usado pelo Bolsonaro, isso aconteceu em muitas candidaturas, muito fortemente em 2018, a gente observou isso ao olhar os posicionamentos. Eu vou pedir licença a vocês, vou fazer um rápido intervalo, a gente volta já já com o Globo News Painel.
Estamos de volta com o Globo News Painel e eu queria colocar na mesa uma pauta deste ano, que é a pauta das eleições municipais. Ronaldo, se em 2018 a gente viu um crescimento, mais uma etapa do crescimento da bancada evangélica na Câmara dos Deputados, em assembleias nos estados também, você acha que a gente deve esperar esse movimento de novo na eleição municipal? Lembrando que os partidos já estão se movimentando para filiar candidatos apoiados, ligados às igrejas. Em relação à Câmara Federal, esse número só vem crescendo. Só teve uma dificuldade em 2006 devido a uns escândalos que ocorreram com os evangélicos. Eles tiveram uma queda, mas retomaram, né? Então, assim, pelo que tudo indica, eu entendo que isso tende a aumentar, mas eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação entre majoritário e proporcional, né? Em relação aos proporcionais, o que eu vejo... Que este ano se darão nas câmaras municipais, nos vereadores? Né, que são para vereadores, né? O que eu venho acompanhando é que há cada vez mais uma profissionalização no processo de campanha eleitoral. A Universal já vem mostrando isso com uma eficiência muito grande, a quantidade de candidatos que ela lança e depois se elege é muito bem calculado, um número bem pequeno, enquanto que outras precisam... Taxa de aproveitamento elevado. Elevado. E teve um aumento... A Assembleia de Deus são várias Assembleias de Deus, né? Mas algumas, as principais, melhoraram o seu rendimento. E eu acho que tem aí um know-how aí que se espalhou nas proporcionais. Quanto às majoritárias, aí depende de outras coisas, né? Fatores locais. Fatores locais, e eu fico pensando no Crivella, por exemplo, que teve uma eleição forte, né? Mas eu acho que no final pode ser um tiro pela culatra. Está extremamente mal avaliado agora. Mal avaliado. Então, assim, eu acho que quando vai para a majoritária, às vezes o estigma também conta, né? Agora, nas proporcionais, eu espero uma eficiência como tiveram nas anteriores e talvez até mais. Ana, Wagner, alguma coisa sobre as eleições que vocês queiram pontuar? Ainda com relação às proporcionais, mas com vaso comunicante aí com as majoritárias, se a gente não pensar nas capitais, se a gente pensar nos municípios menores ou nos municípios das regiões metropolitanas. Então, a gente já observou em 2018, pegando o caso do Rio, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quase duplicou a bancada evangélica com participação muito forte de candidatos da Baixada Fluminense. Foi significativa a participação de votos e de candidatos da Baixada Fluminense evangélicos para o aumento dessa bancada no Estado. E esses candidatos podem ser candidatos a prefeitos e prefeitas nos municípios esse ano e já existe uma articulação, uma movimentação nesse sentido. Então, acho que também para olhar majoritário, uma coisa é olhar as capitais, outra coisa é olhar que esse voto cresce nas regiões metropolitanas, que muitas delas já têm uma maioria evangélica, e esse posicionamento. E um outro elemento é o papel do PSL. Eu não falei no começo, mas o PSL aparece como um partido que soube recrutar e incluir candidaturas de evangélicos nesse número que foi vitorioso, né? Se a gente olha o Congresso Nacional, o PSL já claro que é disparado, o PRB sempre foi o partido com mais membros na bancada evangélica. Até porque ele nasceu para isso, né? O PSL, desculpe, já entra como segundo, ali disputando com o PR, DEM, na bancada evangélica, e acontece a mesma coisa nas bancadas estaduais. Então, o PSL também com o discurso da renovação, que a gente identificou nas candidaturas e no voto de parte do segmento evangélico. E eu também vejo isso presente nas eleições desse ano. Claro que a gente tem aqui agora o cenário do novo partido que vai se formalizar ou não, rachas do PSL, tem um outro elemento aí. Mas territorialmente já houve essa articulação e nada indica que isso não tenha, pelo menos, não sei se tem novos elementos, mas nada indica que isso não vá se reproduzir no nível municipal. Wagner quer falar sobre isso? Sim, e ainda acho que a necessidade de observar o quanto nas câmaras essa condição de porosidade do universo evangélico vai se refletir. Quando nós pensamos, quando a Ana estava dizendo, nas regiões metropolitanas, particularmente os partidos que absorvem essas candidaturas, não são expressos exclusivamente no PRB, PSL, PSC. O que eu venho acompanhando nas últimas duas eleições, em alguns municípios,
no extremo leste de São Paulo, que você tem de todos os partidos, desde PCdoB, alguns, o PSL, esses já são convencionais, mas você tem candidaturas que estão esparramadas em partidos PDT, PT, PSDB, a necessidade da gente ver, para além das candidaturas confessionais, os atores que estão imersos no campo evangélico, mas não como uma liderança. Não são pastores, bispos, mas que são atuantes, que têm uma força de engajamento e que a igreja, estrategicamente, pode até pensar que é a hora de candidatar, de lançar uma candidatura de um irmão que vai... Agora vamos lançar um irmão nosso. Tá, mas em qual partido? Aí tem uma questão desse jogo de xadrez estratégico da política, de pensar, olha, talvez não dê nesse partido, mas vamos com outro, e as questões ideológicas vão se distanciando, particularmente nas regiões metropolitanas, porque quando você pensa uma candidatura do PCdoB com um alinhamento evangélico, fica mais difícil de justificar essas pautas mais visibilizadas. Como a gente justificaria uma candidatura a uma Câmara pelo PCdoB de uma liderança evangélica. Isso vai ter em vários lugares. Daí a necessidade de observar o quão poroso é esse campo. O PSL absorveu muita gente, mas a saída do presidente do PSL vai levar esse pessoal para quais partidos, sob quais circunstâncias? Serão as mesmas pautas? Acho que em 2020 é um jogo, é um ensaio, é um insight para 22, para testar forças políticas, engajamentos partidários, estratégias, organizações. E o que a Ana estava dizendo, o majoritário tem um quê muito particular dos proporcionais, até porque a briga é muito diferente, tem municípios com 400, 600, 700 candidatos, mas pensar que é um campo poroso e isso se esparrama no cenário de 2020. Desses 400, poucos vão se lançar com nomes confessionais. Entretanto, o percentual e o pertencimento ao universo evangélico é muito maior, a ponto de você ter no PDT, PCdoB, entre outros, que é o PSOL, como eu havia comentado. O nosso tempo está caminhando para o final e eu queria ouvir vocês três sobre uma questão que me parece essencial, que tem a ver com democracia e legitimidade. Quer dizer, especialmente adversários na política, muitas vezes se manifestam com assombro ou de uma maneira muito desconfiada, quando não claramente crítica, ao crescimento dessa bancada, ao crescimento da presença dos evangélicos na política. E essas pessoas correm o risco de esquecer que todo e qualquer grupo de interesse tem o direito de trabalhar para ter representação política formal. Daí a minha pergunta é a seguinte, em que momento essa realidade, esse princípio básico se torna uma coisa complicada, Ronaldo? O que pode ter aí, dobrando a esquina, de complicado para a gente ver nessa equação? Tá, eu vou citar três frasezinhas, né? Em 2013, quando estavam as manifestações, o Malafaia fez um evento em Brasília. Ele dizia, uma coisa que ele repetiu depois, a minoria gay não pode se impor à maioria. Depois o Eduardo Cunha, que era da Assembleia de Deus, quando ele ainda tinha legitimidade, ele foi no Roda Viva, perguntaram sobre aborto, ele disse, eu não coloco nem votação em discussão, porque a maioria não quer. E depois o Bolsonaro, em 18, quem não tiver a favor da maioria, que saia do país. Então, assim, em nome dessa maioria cristã e em nome de uma democracia, né, o que está se impondo ou se pretendendo, né, é uma imposição de uma vontade ou de um modelo que se diz ser de maioria, que está no poder, né? Mas é uma maioria demográfica, acho que essa é uma questão. Mas mesmo que se fosse maioria demográfica, né, tivesse essa base, esse apoio, fica complicado a concepção de democracia, que é uma concepção de faz valer a vontade da maioria, mas respeitando as minorias. E eu acho que isso é contraditório com a história do protestantismo no Brasil, porque quando ele se enfrenta com uma maioria católica, ele reivindica a sua condição de minoria, a proteção. E conforme demograficamente vai aumentando, ele vai deslocando essa noção de maioria. Então, acho que temos um problema aí para a democracia. Isso é bem interessante. E como eu quero ouvir vocês dois, Ana, Wagner, eu preciso, Ana, que você seja breve.
Não, eu concordo muito com o Ronaldo. Para caber no tempo. Então, para ser breve, acho que eu concordo muito com o Ronaldo. E é isso, tem diferentes formas de ser evangélico na política. Fazendo a sua representação, mas respeitando que não apenas os seus valores ditem políticas públicas, que não apenas os seus valores e as suas crenças definam a pauta do país, definam o futuro das pessoas. É importante poder separar. Existem pessoas filiadas a diferentes religiões que estão no Estado brasileiro, mas o Estado brasileiro é laico e o mandatário, seja de um mandato eletivo, presidente da República, governador, tem um mandato aí da população e não do seu segmento exclusivo. Então, eu acho que tem formas aí de ser uma pessoa que professa tal ou qual fé na política, mas o Estado é laico e a gente sempre precisa lembrar disso em todos os momentos. Reforçar, lembrar, falar de novo quando a gente está falando sobre isso. Para ninguém esquecer. Wagner? Bom, eu creio que um caminho de nós pensarmos é que Brasil e catolicismo se tornaram simbióticos por quase 5 séculos. A entrada dos evangélicos, especialmente nas últimas 3 décadas, tem causado um desconforto. Não à toa estamos analiticamente aqui tentando perceber pontos de encontro, caminhos de análise. E por 5 séculos havia um desenho de sociedade brasileira que vem ganhando novos contornos. Os evangélicos ganharam força de representação, de legitimação, ganharam força de expressão e estão hoje não apenas com diversas candidaturas, município, estados e também em pontos majoritários e proporcionais. Mas o que não podemos perder de vista é que há um preço para isso, que o Ronaldo havia comentado. Há um preço a se pagar. O preço a se pagar é a negociação, o que é típico da democracia, o acordo, o diálogo, mas também não deixa de ser a própria expressão da democracia. Quando você tem pessoas que historicamente estiveram à margem da sociedade, que talvez motivado por um aspecto de fé, legitimado pelo apoio popular, ganharam uma eleição, assumiram um papel de importância e agora o preço a se pagar é considerar que a sua fé não é prerrogativa da condução do seu mandato. A sua fé é legítima para concorrer às eleições, entretanto, a sociedade, como Ana disse, ela é plural, é laica, constitucionalmente laica. Os evangélicos têm um grande problema para resolver. O seu grande crescimento os levou a uma legitimidade, ocupação de vários espaços, os quais, por muitos anos, eles tiveram à margem. E agora que entraram, eles precisam resolver. Como manter democracia e fé, como manter os seus valores de fé dentro da sociedade, dentro do Estado democrático de direito. É isso que a gente precisa perceber, não condenar a fé individual, ao mesmo passo, não utilizar a fé como um instrumento da condução de um cargo político. Eu queria agradecer e lamentar profundamente que o programa vai terminar aqui, porque vocês fizeram um excelente programa. Eu não tive nem trabalho nenhum. E essa discussão é longa, caberia muito mais coisa. Vocês estão automaticamente convidados para a gente refazer essa discussão à luz de novos eventos, novos resultados eleitorais. E o painel de hoje, infelizmente, vai terminar aqui. Eu agradeço muito aos nossos convidados. Ronaldo de Almeida, professor de Antropologia da Unicamp, pesquisador do SEBRAP. Wagner Marques, doutor em História, professor da PUC, aqui de São Paulo. Os meus agradecimentos também a Ana Carolina Evangelista, cientista política do Instituto de Estudos da Religião. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite.